11h38, vamos falar agora sobre o dia 27 de julho, que também é o dia do pediatra. E uma pesquisa divulgada pela Sociedade Catarinense de Pediatria traz o seguinte dado, né? Revela o seguinte número: aqui em Santa Catarina, de 20 a 30% das crianças não têm acesso a atendimento com pediatras, isso dependendo da região e também do tipo de assistência. E além disso, né, o cenário preocupa quando se olha para o atendimento de doenças em casos também de urgências. Apenas 54% das crianças são avaliadas por pediatras. E em algumas regiões, como Serrana e Oeste, esse índice cai para 44%. Ou seja, muitas vezes as famílias buscam um atendimento especializado para a criança, mas a criança não é atendida pelo médico da especialidade. Acaba sendo atendido, né, por um clínico geral ou por outras especialidades. Para a gente falar sobre esse assunto, ampliar essa situação, a gente conversa agora com a presidente da Sociedade Catarinense de Pediatria, a doutora Rose Marcelino, a quem eu gostaria de agradecer, né, pela disponibilidade de entrar em contato aqui com a CBN, falar sobre esse assunto tão importante. Doutora Rose, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Eveline, bom dia e obrigada pela oportunidade, querida. Já aproveito, né, desejo um feliz dia do pediatra a todos os profissionais que se dedicam à pediatria, que se dedicam a estudar, né, cada vez mais o atendimento às nossas crianças e adolescentes. E começo lhe perguntando, doutora Rose, quais os riscos, né, que nós estamos falando de uma criança ou de um adolescente não ser atendido especialmente por um médico da especialidade? Então, o risco é grande, Eveline, porque, como você já mencionou, na região serrana de Santa Catarina, no Planalto Oeste, mais de 40% das crianças não têm um atendimento na unidade básica de saúde pelo pediatra, e esse número aumenta para até 50 e poucos % no pronto atendimento de um hospital. Porque o pediatra, ele tem 3 anos de formação específico em pediatria, então ele é o profissional tecnicamente qualificado para garantir um pleno desenvolvimento da infância, né? Porque hoje nós sabemos que o que a criança come, o desenvolvimento neuropsicomotor dela, é fundamental para garantir o desenvolvimento de um adulto saudável. E o pediatra é o médico que tem essa capacidade técnica de orientar a família, de identificar precocemente algum desarranjo na estrutura familiar e no desenvolvimento da criança, como estimular o aleitamento materno, que evita as doenças crônicas como obesidade e hipertensão, detectar problemas neurológicos como o autismo precocemente, porque se ele tiver um tratamento precoce, o prognóstico e a qualidade de vida desse indivíduo se modifica completamente. E também há um agravo que é o adolescente, que é uma época de muita vulnerabilidade, onde hoje, em função do excesso de telas, as crianças têm muitas doenças neuropsiquiátricas e o adolescente desenvolve muita depressão, muita ansiedade, muito desajuste, né, emocional. E o pediatra, ele consegue perceber isso precocemente e também orientar a família a fazer um tratamento precoce. Então, tudo isso, a orientação das vacinas, infelizmente hoje a gente tem muita fake news sobre vacina, mas são as vacinas que evitam as epidemias de sarampo, de coqueluche, de varicela, tantas doenças, né, básicas que matam as nossas crianças e às vezes matam até os adultos. Doutora Rose, e em outros momentos, né, a gente já questionou municípios, de uma forma geral, sobre a presença de pediatras na rede pública de saúde, né, postos de saúde, SUS, e o que a gente recebe normalmente é que faltam profissionais para atuar no SUS. Aí a minha pergunta é: faltam profissionais para atuar no Sistema Básico de Saúde? A remuneração não acompanha o que o mercado paga? Quais são os problemas, né? Por que a gente tem tanta criança hoje que não acaba sendo atendida pelo profissional específico? Então, na verdade, não é falta de pediatra. Nós fizemos o levantamento, existe um número adequado de pediatra para atender toda a rede da infância. Nós temos em Santa Catarina 1.200.000 crianças e adolescentes, e há pediatra suficiente. O que acontece é que no programa da saúde da família não foi incluído o pediatra, só tem o médico da família e o enfermeiro, o técnico de enfermagem que acompanha esses pacientes. Então, na verdade,
existe um problema na lei, né, na instituição do Programa da Família, que não colocou o pediatra, e falta também o apoio do governo estadual, municipal, para poder incluir esse pediatra no atendimento básico de saúde. E é isso que a Sociedade de Pediatria tem feito há 2 anos, né? Já levamos todos esses problemas para a Secretaria Estadual, para as Secretarias Municipais de Educação, tentando melhorar ou facilitar a contratação de pediatra. Excepcionalmente, algum município contrata um pediatra, mas às vezes abre um edital lá para pagar um valor muito fora da média, e também o pediatra não vai aceitar. Então, de uma maneira geral, existe uma desvalorização, sim, do médico pediatra. Só que a prevenção é a base. Se você faz a prevenção, você evita problemas futuros. É mais barato pagar um pediatra e ele atender bem uma criança e ela não ficar hipertensa nem obesa na vida adulta, do que ele ficar adulto internado no hospital com diabetes, com todas as suas complicações, tendo AVC, problema de trombose, de obstrução arterial, fazendo amputações, que tem um custo elevadíssimo, né, para o sistema de saúde. Então, na verdade, é uma política um pouco invertida, né, porque não está se pensando na prevenção. Então, não há falta de pediatra no estado de Santa Catarina, tá? E sim o olhar, né? O olhar que está se dando, então, para esse atendimento de base, né? Exatamente. Doutora As crianças Rose, estão sendo esquecidas, infelizmente. E essa é a nossa luta. O que é muito triste, né? O que é muito triste a gente ver isso, especialmente por todos os pontos que a senhora trouxe aqui nessa nossa entrevista. Só para a gente encerrar essa nossa conversa, né? Hoje a gente vê também muitos hospitais que são referências para alguns tipos de atendimento estarem muito longe, estarem com um atendimento muito centralizado. Trago o nosso Hospital Infantil Joana de Guzmão aqui na capital, que ao mesmo tempo que atende as crianças da capital e da Grande Florianópolis, é referência para alguns atendimentos de crianças que vêm do extremo oeste catarinense, do oeste, do extremo sul, né? A gente também precisaria olhar para as regiões e tentar trazer esse atendimento mais especializado, regionalizado? É uma possibilidade ou vocês veem que não teria essa necessidade hoje? Não, tem sim. E outra coisa, se você fizer a prevenção, investir na unidade básica de saúde, muitas dessas doenças crônicas que precisam de uma atenção terciária não precisariam, se a gente tivesse o pediatra na saúde da família. Então, já evitaria, diminuiria a demanda. E nós temos hospitais regionais em todas as macro-regiões que poderiam atender essa demanda, sim, sem sobrecarregar o hospital infantil. Doutora então, Rose, o que a gente vê é a estruturação política, é a visão política que deveria ser melhor. Muito bem. Te agradecer, viu, a sua presença aqui conosco. É sempre bom a gente levantar, né, esses pontos de saúde básica, de atendimento à criança, e agradecer, né, a doutora Rose, ela é presidente da Associação Catarinense de Pediatria. Um abraço e até a próxima. Obrigada, Eveline. Bom dia. Bom dia.